8 horas agora, 1 minuto. Por favor, técnica, quem for da técnica, dá uma repaginada aí. O Acorda Cidade segue hoje com a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Feira de Santana. Lembrando que cada entrevista, nós começamos agora até 8h45, são 2 blocos de 15, com o candidato e um intervalo de 5 minutos de cada bloco. No final, o candidato ainda tem 5 minutos para as suas considerações finais. Caso... agora sim, legal. Ok, agora ficou show de bola, viu? Caso a fala do candidato seja contemplada, se o senhor contemplar na sua fala, pode devolver o tempo, não tem nenhum tipo de problema, viu? Pela ordem de sorteio, hoje nós vamos conversar com o deputado José Neto, que é o candidato a prefeito pelo PT. Bom dia, candidato. O senhor pode fazer uma apresentação, né, se apresentar ao nosso povo de Feira de Santana, e o senhor tem 15 minutos para falar do seu projeto de governo. Bom dia, Adilto. Rádio Sociedade de Feira. E agora, e lembrando, na época. Ô Zé, me parece que está tendo um probleminha de conexão com o seu microfone. Tendo? Tá falhando? Ô Juvenal, bota um retorno para você aí para dar uma controlada legal. Fala aí agora. Tá ligado, tá bem ligado aqui o plug? Veja se melhorou. Tá. Ou é o meu retorno, não sei. Eu queria que agora eu tô bem aqui. Tá ligadinho direitinho aí? Alô, Brasil de audiência, quer trocar? Vamos lá para ver. Fazer um câmbio aqui. Aqui tá legal agora, viu? Melhorou, Dilton? Pronto. Agora sim. Vai lá, vamos lá. E estava ali lembrando com o Dilson de que você é pioneiro, né, na terceirização do rádio na Bahia, e talvez você nem lembre, mas a gente fez isso juntos, com o Dilson Barbosa, com o sindicato, com você, que foi o primeiro a abrir um novo caminho para o Rádio Ferença. Então é sempre um prazer estar com você. Nós estamos vivendo um momento de mudança na cidade, um sentimento muito forte, muito latente. Eu costumo dizer que Deus escreve certo, e pode ter certeza que nós estamos por demais conectados e me sinto preparado para absorver e tocar esse momento de mudança na cidade. Eu sou advogado, tenho 56 anos, nasci aqui em Feira, no Marajó. Na época minha mãe ensinava em Serrinha, que ela passou no concurso. Minha família é daqui de Poaçu, da Gameleira. E minha mãe passou no concurso, foi ensinar em Coité, depois em Serrinha, e os filhos nasceram aqui, queriam nascer no Dom Pedro. E eu tive um nascimento difícil porque, na verdade, o pé saiu antes da hora. Minha mãe veio às pressas, pensou inclusive que eu tinha morrido, parou em Santa Bárbara, fui pelas freiras de Santa Bárbara, e depois eu vim nascer no Dom Pedro. E o destino quis que eu fosse feirense para valer. Fui criado no Marajó, logo depois a gente veio morar em Feira novamente, e eu fui criado no Marajó. Tenho muito orgulho de ter nascido e me criado na minha cidade, e sou formado pela UFBA, fui vereador, quando me formei, estava no sangue, estava na veia, e aí logo comecei a me projetar profissionalmente. Não tenho o que reclamar, sou advogado de profissão e estou político, e me realizei tanto financeiramente como profissionalmente na minha profissão, mas estava aqui na veia, daqui do meu lado o Robson, que sabe disso. A gente veio do movimento estudantil, e o deputado Robson Almeida e eu, nós nos conhecemos com 18 anos de idade. E aí, tanto eu formei em Direito como ele em Engenharia Elétrica, formamos e vimos que nós tínhamos uma missão na sociedade, de buscar um país mais justo, buscar cidades mais justas, um Estado mais justo.
E não teve jeito, eu voltei para a política. E sou advogado, mas estou na política. Fui vereador em Feira, fui o vereador mais votado em 2000 e exerci por 2 anos com muito orgulho também, onde eu aprendi muito como vereador, tanto na campanha como no exercício da profissão, do mandato. Depois deputado estadual por 4 vezes, fui presidente de comissões de meio ambiente, fui presidente da comissão de justiça por 4 anos, bati o recorde lá como líder de governo, 8 anos, e com tudo isso que vivi, me sinto por demais preparado para nesse momento poder ajudar a minha cidade a construir um caminho diferente. A gente costuma dizer que a frase é já deu. Já deu, são mais de 20 anos desse grupo, se você analisar que tem... Lembrando, são 15 minutos. 15 minutos com o seu projeto de governo. É isso, vou entrar agora. E aí, nós estamos por demais preparados nesse momento para ouvir mais a cidade. Tudo começa em ouvir mais a cidade. Construir um sentimento que possibilite, tanto do setor social, para botar para funcionar, para valer, o Conselho de Desenvolvimento Social, e criar aqui um Conselho de Desenvolvimento Econômico, onde a gente possa ter essas 2 mesas importantes com a cidade, para ouvir o que se passa nos distritos, para o que se passa na produção rural, o que se passa no dia a dia dessa construção social, que vai desde as dificuldades que existem na vida, que é um grande projeto, que nós tocamos na cidade, nosso time, nós trouxemos para a feira 52 mil casas do Minha Casa Minha Vida, 1 e 2. O 1 são as pessoas mais carentes, o 2 foi responsável por bairros como, por exemplo, o Sim, que tem 90% ou mais de unidades que são do Minha Casa Minha Vida 2, casas construídas com aqueles abatimentos, mas que precisam de uma ação social, principalmente no faixa 1. E esse Conselho de Desenvolvimento Social tem que refletir isso, tem que refletir o desenvolvimento do campo, tem que refletir o desenvolvimento rural, tem que entender que nós somos uma cidade que ainda temos uma grande zona rural e que precisa de produção e que precisa de atenção adequada, em todos os aspectos. Você vai nos distritos hoje, você não encontra, infelizmente, você não encontra, nas maioria dos distritos, nem sinal de celular. E ainda tem aí uma situação que parece que nós estamos no século XVIII, em alguns distritos, tamanhas são as dificuldades com as escolas e com a atenção social e atenção do dia a dia desses distritos. Bem como, na parte econômica, nós precisamos de um grande projeto de desenvolvimento econômico. Não dá mais para o governo do estado, quando o governador decidiu encerrar o CIS, era para construir com o município, e isso foi feito. Tenho aqui 3 reuniões realizadas com representantes do município, a última o ano passado, para construir uma política de desenvolvimento com o município e a região. Nós precisamos de um escritório de desenvolvimento com o governo do estado participando disso, mas que ele possa ser construído principalmente por Feira de Santana, que é o grande polo de desenvolvimento aqui na região. E nós precisamos fazer com que esse Conselho de Desenvolvimento Social construa uma política que possa garantir para a Feira de Santana um desenvolvimento do comércio, do serviço e da indústria. E isso tem que ser conectado com o governo do estado. E não nesse puxa-estica que, infelizmente, eu até ouvi aqui a entrevista ontem do prefeito e achei totalmente desnecessário lembrar que não está se comunicando com o governo do estado, que é isso que ele estava lembrando, infelizmente. E a gente precisa, ao contrário, fazer essa conexão com o governo do estado e também com o governo federal, porque eu acho, você esteve conosco ano passado, no dia 18 de setembro, você participou do aniversário de feira no Congresso e viu o quanto foi importante a gente caminhar. Já tem um ano isso? Tem um ano, já tem um ano. A gente foi lá com o setor empresarial, com representantes da imprensa, com todo mundo. Não foi só comemorar o aniversário, nós fomos nos gabinetes de senadores, gabinetes de deputados, reunir deputados independentes de partidos e trouxemos 3 vezes mais emendas parlamentares para a feira numa tarde, quando a gente sentou, inclusive o prefeito foi convidado e estava lá também. Então acho que esse sentimento de defender a cidade, ele tem que estar acima de qualquer disputa ideológica, de qualquer disputa partidária. E aí a gente tem que começar a entender que para que a gente possa construir isso, a gente tem que saber de logo o quanto temos de tarefas importantes, principalmente em setores estratégicos da cidade. Saúde é uma situação calamitosa. Enquanto nós estamos aí com o Clécio Andrade 2, com o Hospital da Criança com 60 leitos de UTI, 240 leitos, tratamento de câncer, tratamento de cardiologia, enquanto nós estamos com UPA,
sendo a maior UPA do estado aqui em Feira de Santana. As outras duas UPAs de feira também que foram trazidas pelo nosso projeto do governo federal com o governo estadual, foram duas UPAs, a da Queimadinha e da Mangabeira. Quando a gente está trabalhando para as coisas acontecerem, funcionando aí a pleno vapor a policlínica regional, do outro lado a gente tem uma atenção básica totalmente, diria, depreciada, distante da realidade que a gente precisa. Agentes comunitários que, para receber o salário base, tiveram que ir para a justiça brigar quase 3 anos. Agentes de endemias da mesma forma. E a atenção básica vai ser uma das pernas importantes da nossa construção, um dos pontos importantes, porque a gente está falando em prevenção. Se não tem prevenção, se não tem cuidado com as pessoas, se não tem médico no dia a dia, se não tem ambulatório, se não tem condição de cuidar das pessoas para que elas não tenham uma vida pior e uma saúde pior, o clérito acaba sendo o ponto de chegada, quando na verdade o clérito tem que ser um hospital numa situação que já não tem mais o que fazer. Mas não é isso que está acontecendo, por conta de um atendimento ambulatorial, um atendimento de atenção básica muito ruins. A gente vai reformular esse conceito de policlínica municipal e criar centros de atenção de saúde para que a gente possa cuidar das pessoas antes que elas precisem ir ao hospital. A gente tem que ter uma saúde que a gente faça uma grande reformulação de valorização dos profissionais da saúde. E a gente não pode mais, nesse momento, deixar de entender a grande importância que temos na valorização profissional, não só dos profissionais da saúde, mas de todos os profissionais do quadro de carreira do nosso município. Qualificar, melhorar salários, aprimorar, para que a gente possa construir aqui um hospital geral municipal que possa realmente responder e ajudar o Clésto Andrade em cirurgias ortopédicas, em cirurgias gerais, em cirurgias menores. Hoje a gente está tendo 1/3 das cirurgias que se fazia há 6 anos atrás. Há 10 anos atrás é muito mais, quando a demanda cresceu, que todo mundo sabe. Enquanto a gente estava lá trabalhando para ajudar o Dom Pedro de Alcântara, como ajudamos, nosso projeto, inclusive eu tive várias vezes lutando. O Dom Pedro hoje tem Planserve, fomos nós que ajudamos a trazer o nosso projeto, junto com o governo do estado, junto com o governo federal. Nós trouxemos também 2 núcleos de câncer, que estão lá funcionando, 2 núcleos que custam hoje mais de 20 milhões. Temos o credenciamento da cardiologia, que foi no nosso governo também. Temos lá um Dom Pedro funcionando com 10 leitos de UTI, que fomos nós também que ajudamos a trazer. Mas tudo isso, Dilton, acontece no mesmo tempo que o Dom Pedro, que tinha uma boa situação de obstetrícia. Nós tínhamos lá, eu nasci no Dom Pedro, fecharam a obstetrícia do Dom Pedro, fecharam o pronto-socorro do Dom Pedro, e a gente vê que é esse o sentimento que temos na cidade, e que enquanto o governo do estado avança, do lado de cá, a saúde do município está muito distante da realidade que nós precisamos ter para construir uma saúde melhor. O transporte coletivo também é uma situação difícil, a gente precisa resolver o transporte coletivo. A gente tem nesse momento uma situação que precisa ser enfrentada. Você vê aí agora o BRT, por exemplo, está todo mundo de olho no que vai acontecer em cima da eleição, um projeto que já tem desde 2014. Inclusive, você lembra, eu tive com você até participou de uma audiência pública que a gente fez, seu pessoal cobriu, em 2014. E o do BRT tinha que ligar o Tomba ao centro da cidade, tinha que ligar a universidade ao centro da cidade. Inclusive, o ex-prefeito diz no dia da inauguração que seria 18 minutos do EFS para o Tomba, e o BRT está aí sendo entregue, ou pelo menos parcialmente, totalmente distante da realidade do que a cidade precisa. A gente precisa retomar o transporte de vans complementares, precisa rever todas essas licitações do transporte coletivo de feira. A gente precisa encontrar um caminho que seja um caminho que possa conectar transporte complementar com transporte de ônibus e fazer com que o Conselho Municipal de Transporte funcione, mas não funcione apenas para aumentar a passagem, funcione para discutir acessibilidade, funcione com a presença de ciclistas, que hoje é um modal que precisa ser visto com carinho, com respeito, que tenha lá também taxistas, que tenha representantes do Uber, que tenha representantes das vans, que tenha representantes de todos esses atores do transporte coletivo da cidade, para que nós possamos discutir anualmente, mensalmente, todas as dificuldades que nós temos no nosso transporte coletivo em toda a cidade. E pensar como é que nós vamos recompor ou avançar nesse projeto do BRT, que é um projeto que até aqui é mais uma fraude do que, na verdade, um projeto que venha a atender o que nós precisávamos. A presidenta Dilma liberou 96 milhões para a Feira de Santana e quase 60 foram consumidos em 2 trincheiras. Quando a gente olha, não tem um corredor de tráfego construído nem para os distritos, nem para os bairros e nem para o que deveria ser construído para melhorar o transporte de ônibus, facilitar a vida das pessoas.
E a gente tem muita coisa. A manutenção da cidade, de 15 minutos é pouco até, Dilton, para a gente falar das dificuldades que a gente vive. Manutenção da cidade, nós estamos aqui com 12 minutos já e 24 segundos, mas dizer que a manutenção precisa ser totalmente reformulada. Nós vamos dar um banho de asfalto na cidade, mas não adianta dar um banho de asfalto na cidade se não construir um sistema de manutenção permanente da cidade, moderno, eficiente, com telefones à disposição da população, linkado com as grandes dificuldades do dia a dia. Porque se não tem a manutenção, fica muito mais caro lá na frente, como está acontecendo agora, em cima da hora. Eles estão aí tentando, de forma muito eleitoreira até, construir caminhos que não tinham. Então a gente precisa fazer uma reconstrução da cidade do ponto de vista dessa dinâmica de manutenção e fazer com que a gente tenha na cidade, isso não temos, um respeito aos códigos de obra, um respeito a toda a normatização urbana da cidade, absorvendo todos os valores da modernidade, de acessibilidade, de mobilidade urbana, para que a gente possa realmente construir um caminho que seja um caminho onde a cidade tenha condição de ver, não essa situação que vivemos nos últimos dias, uma cidade totalmente depredada. E no fim, eu quero aqui, ainda tenho mais 1 minuto e pouco, estou contando aqui, eu estou acompanhando. Eu também estou. Se eu tenho mais 1 minuto pela minha conta. Exatamente, 1 minuto e 30. Foi por causa do início. Foi. Ok. E aí a educação municipal. Tá ligado, né? A educação municipal. Estou falado. A educação municipal. Eu agora estava vendo aqui, eles contrataram uma cooperativa chamada Confiança, agora em março, no dia de 19 de março, pagando R$3.500 e poucos por cabeça. 330 pessoas foram contratadas e receber R$1.000 e poucos. E a gente pergunta como é que vai continuar essa história das cooperativas. Ao mesmo tempo, corta salário de estagiário, suspende salário de estagiário, corta salário dos professores, passa 6 meses para entregar a merenda escolar e não tem nenhum diálogo, nem com professores, nem com quem está construindo na ponta a educação. Primeira coisa que a gente tem que fazer, não dá para admitir que o prefeito do município seja inimigo dos professores, gente. Tem que dialogar, tem que construir um caminho de harmonia, tem que construir um caminho onde a gente possa realmente fazer um trabalho didático de renovação e de melhorias, tanto profissional como financeira, como garantir cargos e salários para os professores e para todos os funcionários públicos de carreira da nossa educação, e fazer com que essa educação de Feira de Santana ela tenha um choque administrativo e de gestão, para que a gente possa construir com os professores, com os atores da educação, uma educação melhor, principalmente no nosso distrito, na nossa periferia, e cuidar mais de quem mais precisa. Eu queria te agradecer esse primeiro momento e dizer que estamos aqui aptos a ouvir agora as outras etapas desse importante debate que acontece na cidade, em que você aqui com a Acorda Cidade faz de forma muito imparcial essa ouvida de todos os candidatos. Eu vou para o intervalo e volto com as perguntas da produção, ok? Eleições 2020 Entrevista. Aqui, agora sim, retornamos com a nossa entrevista com o deputado José Neto, candidato do PT. 8h25 no cronômetro, que está tudo cronometrado, não é? O senhor falou há pouco, candidato, em relação à proposta de saúde. Esse centro de ação básica, foi isso que o senhor falou? Centro de ação básica para melhorar essas ações na periferia, nos distritos, hein? Já está contando já, bora? Hein? Mais 15 agora. Centro de atenção de saúde. Centro, o microfone está desligado, não? Veja aí, por favor. Gente, são centros de atenção de saúde. Na verdade, quando você vai para um processo de construção de uma saúde adequada, você tem que cuidar do paciente logo cedo. O paciente tem que chegar no centro de atenção de saúde e saber qual é a alimentação que é adequada para ele. Uma senhora que vai ao centro de atenção de saúde, que tem um problema de diabetes, ela vai ter medicação, vai ter alimentação e ainda vai ter lá um exercício físico para ela fazer 2 vezes por semana no mínimo. Isso no mesmo local? No mesmo local. Porque isso vai fazer, sabe o quê? Isso vai diminuir o custo da educação, da saúde do nosso município e melhorar a vida das pessoas. Feira de Santana teve meses de gastar quase 70% dos seus recursos com alta hospitalar, mas não era para gastar com um hospital, porque não tem um hospital geral municipal.
que nós vamos construir, mas é com exames especializados. É um absurdo que Feira gasta com ressonância, exames de imagem, tomografias e por aí vai. E virou uma moeda da política, para alguns fazerem disso um toma lá da cá de importância maior. Mas quando você chega no dia 14 do mês, de qualquer mês, para encontrar uma radiografia, um exame de sangue é uma dificuldade. Ou seja, o interesse mercantil está acima dos interesses da saúde do município. E não é à toa que aconteceu o que aconteceu com as cooperativas, que não sou eu que vou dizer aqui o que é que vai acontecer lá na frente, com desvios financeiros absurdos que aconteceram, e que publicamente o seu site mostrou isso largamente, e ainda está caminhando dentro da Justiça Federal esse processo, porque realmente não tinha no município um foco para atenção às pessoas, cuidar do ser humano, cuidar dessas pessoas, principalmente as mais carentes, com atenção adequada. Não adianta esperar o Clésto Andrade. Nos próximos dias o Clésto vai abrir já os leitos novos do Clésto 2 de UTI e de cirurgia para começar a funcionar para a população, já reduzindo ali o tamanho do Covid. Mas isso vai ser pouco lá na frente se não tiver uma atenção básica, qualificada, de cuidado com as pessoas, para que elas possam ter um atendimento melhor e não precisar de ir a um hospital. Uma outra coisa que a gente tem que entender na saúde é que a saúde também tem um outro momento. As pessoas têm um problema, vão fazer uma cirurgia, fazem uma cirurgia no Clésto, quando voltam não tem o atendimento posterior, ou seja, o pós-atendimento mais complexo precisa também de uma atenção básica, de uma atenção que no dia a dia vai fazer com que essa pessoa tenha ali um agente comunitário cuidando dela, que tenha ali no dia a dia um médico de saúde da família cuidando dela, e isso nós não temos. Uma das coisas que eu mais ouvi na periferia, e eu vi em todos os distritos, todos os distritos eu ouvi a mesma coisa: as pessoas não têm consulta médica, que é uma coisa barata do ponto de vista do que se gasta hoje em feira com alta especialidade de exames especializados. E você precisa de consulta médica para quê? Para acompanhar o paciente. Grande parte do paciente que chega no Clésto Andrade, fora aqueles que vêm por acidente de motociclismo, que são muitos acidentes, infelizmente, fora aqueles que vêm de acidentes automobilísticos ou de tiro, ou dessas coisas que vêm de ocorrências violentas, a grande parte do atendimento vem de onde? De pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que têm problema de coração, problema de rins, tudo isso que poderia ser amenizado no tratamento, no acompanhamento, num centro integrado de saúde, que vai melhorar em muito a saúde das pessoas em nosso município. Eu só um parêntese aqui para eu fazer um agradecimento à Core 3, a Core 3 que agora é TV, não é? E o melhor, mais de 50 canais grátis exclusivo para clientes Core 3. Baixe o aplicativo Core 3 Play e aproveite. Disponível para Android e iOS. O zap é 75-3023-7350. Nós estamos transmitindo nas nossas redes sociais ao vivo, Instagram, Facebook, não é? Porque a Core 3 botou uma internet bacana aqui pra gente. Candidato, qual é a maior dificuldade que o senhor imagina para governar uma cidade do porte de Feira de Santana? Vou falar em Core 3, que faz um bom trabalho com a turma de lá. Feira de Santana precisa de, na saúde, tecnologia. Todos os pacientes, todos os cidadãos dessa cidade vão ser acompanhados com tecnologia. Você precisa, inclusive... Aliás, a cidade é atrasada em tecnologia. Atrasada demais, né? Gente. Começou aí um começo de conversa, depois abandonaram. Em todos os espaços, não só da saúde, da segurança, da educação. E a saúde em feira não tem tecnologia? Não tem tecnologia, está muito distante. Inclusive agora nós lá no Congresso, eu ajudei nesse debate, nós regulamentamos a telemedicina. Isso tem que ser utilizado largamente no município de Feira, um município extenso, um município que tem, são 8 distritos, e a gente tem que usar tecnologia. Precisou regulamentar, é isso? Já regulamentou agora. Tá. Viu? A telemedicina. A telemedicina. E a gente tem que botar tecnologia e saber, cada paciente tem que estar dentro do sistema de saúde, controlado, e tem que ter o paciente que é mais grave, o paciente que é menos grave, para a gente acompanhar passo a passo a vida dessas pessoas com o cuidado adequado. Continue, Dilton. Sim, é isso. Qual é a maior dificuldade que o senhor tem, que o senhor acha que pode ter para governar uma cidade dessa? Olha, uma cidade dessa, ela tem muitas dificuldades administrativas hoje. Porque Feira é grande, viu? Uma cidade Feira grande. É grande demais. Eu não sei como é que eles conseguem tocar as coisas, tocam mal, inclusive, por isso, sem ouvir, sem dialogar, sem perceber a importância que é fazer uma audiência pública para valer. Por exemplo, a gente fez audiência pública, você participou de muitas, seu povo participou
quase tudo. Quando a gente foi construir a Lagoa Grande, nós fizemos o quê? Nós fizemos audiência pública. Fizemos audiência pública e caminhamos como? Fazendo com que as pessoas pudessem ser ouvidas. E ouvimos, uma obra difícil, porque tinham ali 900 famílias, que foram todas elas relocadas com sucesso. Quando fomos construir a Ayrton Senna, fizemos audiências públicas. E infelizmente no final a prefeitura tomou a frente, deixou 1 ano e 8 meses a gente sem poder fazer a última parte e fez uma Ayrton Senna menor do que o que era para ser feito nas audiências públicas. Definiu inclusive um projeto muito melhor, que era um projeto que integrava ali a Ayrton Senna com a Iguatemi, com a Itatiaia, que infelizmente é a que dá acesso ao conjunto da Condé, e só passa um carro. Mas tudo isso tem que ser feito com a cabeça no lugar. Lembre você, quando a gente foi fazer a Node Cerqueira, você esteve comigo, visitou a Node, você lembra disso? Lembro, sim. A gente visitou e a gente fez audiências públicas, foram 9, foram 14 de mudanças na Node Cerqueira, promovidas inclusive ouvindo a imprensa. Quando tinha ali na Node Cerqueira uma curva que chegava em cima ali onde é hoje o shopping, aquele shopping não existiria se não fosse as audiências públicas, porque passava por cima do shopping, ia lá para Artemia praticamente e voltava depois pelo corredor da Araçá. E aí a gente ouvindo a população disse, por que não faz uma reta? E ouvindo a população, levamos para Condé e foi feita uma reta, que hoje é aquela reta de 2 km e 700 metros. Então acho que uma das dificuldades que a gente encontra no município é não ter essa capacidade de ouvir a população, de construir câmaras técnicas. E isso tem que ser feito com maturidade, com responsabilidade, longe de qualquer interesse ideológico. O momento ideológico de debate é agora. Passou a eleição, eu aprendi muito isso com o Wagner, com o nosso senador Wagner, aprendi muito isso com o nosso Rui Correria. Quando a gente senta na cadeira para governar, a gente tem que governar para todos. E governar para todos com um olhar muito mais fraterno para quem mais precisa. E só faz isso, Dito, se tiver bom senso e tiver capacidade de ouvir e construir com quem está na ponta um caminho, com câmaras técnicas, com os conselhos funcionando, ouvindo a juventude através do Conselho da Juventude, ouvindo os idosos através do Conselho dos Idosos, construindo políticas públicas que possam realmente traduzir o tamanho dessa cidade, que é uma cidade de gente trabalhadora, de gente guerreira, uma cidade que tem uma coisa maravilhosa. Nós somos sertanejos e somos pretos, nós somos o recôncavo e o sertão reunidos na mesma cidade, nessa energia positiva, do bem, e a gente tem que pegar isso para traduzir em construções que possam realmente nos relevar, nos elevar a um patamar que não é o que nós estamos. Essa semana, Dito, eu tive com o pessoal de Cavalgada, eu disse a eles, preparem, porque Zé Neto prefeito, nós vamos construir a maior festa do cavalo do Nordeste em feira, que vocês vão ser ouvidos. Vamos ouvir, sabe quem? Silvério Silva, para ele construir conosco novamente uma semana toda lá no Parque Exposição, com corrida de cavalo, com corrida de jegue, com uma grande cavalgada saindo de lá da Lagoa Grande, para chegar no Parque Exposição no sábado, para a gente abrir uma festa linda das nossas origens, das nossas raízes, e fazer uma semana de reencontro dessa cidade com nossa identidade. E isso não é só com os cavalos, com festa de valorização dessa cultura do cavalo, não. É festa de valorização. A gente tem que fazer um grande evento de valorização dos ciclistas, construir uma semana no Parque de Exposição só de ações com ciclistas, fazer com que a gente tenha na cidade uma construção que possa reformular todo o tecido dessa cidade urbano, para incluir as pistas de ciclismo, para incluir as ciclovias, para incluir bicicletários, estacionamento para motociclista, e tudo isso só vai construir se tiver diálogo. Como nós temos que recompor também na cidade, sabe o quê? Nossa micareta. Nós temos que recompor nossa micareta, ouvindo quem está na ponta, com antecedência, com maturidade, com abertura para valer. Fazer um nosso São João. O senhor acha que a micareta ainda é viável? É viável. A micareta é a grande festa que nós temos. Em vários lugares já acabaram. Não, acabou, Dito, porque não se reaculturou. A nossa não pode acabar, porque a nossa é a mãe de todas. Nossa é a primeira. E a nossa tem que ser recomposta ouvindo todo mundo, dialogando, conversando. Eu não tenho dúvida da importância da micareta dentro do contexto das grandes festas do Estado. Como acho importante o São João, que tem que ser, o São João tem que ser um dos maiores do Nordeste em feira. Mas só constrói isso com quem está na ponta. Você quer ver uma coisa? O comércio, eu converso muito ali com o Luizinho, com o Marcelo, da CDL, da Associação Comercial. Eu disse a eles, olha, vocês têm que conversar mais com quem está na ponta, gente. Conversar mais com a cultura da cidade, que é uma cultura extraordinária. Nós temos uma musicalidade, um teatro, uma formulação maravilhosa. Maravilhosa essa cultura de feira. Vamos fazer o quê? Pegar um mês que tem o Lipi da Feira, e na última semana, sabe o que a gente constrói junto com o município e com quem está na ponta construindo a cultura? Uma virada cultural.
Para a semana, uma semana toda iluminada, o comércio funcionando até 10 horas, a gente virando à noite com vários eventos, com a nossa Anel Gibá, que eu tenho um orgulho de ter sido o deputado que trouxe para cá a indicação do Anel Gibá, com os balés, com a musicalidade, com a capoeira, com a cultura, com o dia a dia da cidade construído de forma a gente fazer com que a cidade volte a se encontrar. Portanto, para que a gente melhore a administração da cidade, esse encontro com quem nós somos, esse encontro de amor pela cidade, esse encontro de paixão por feira, esse encontro das pessoas que tem que esquecer um pouco a política partidária, a perseguição, aquele ódio. Eu não sei quanto a gente perde com esse ódio de alguns que estão no poder e acham que tem que odiar o outro. Eu passo o dia recebendo fake news dessa turma e mostrando a minha filha tem 14 anos, e mostrando ela, minha filha, mais um. Seu pai está enfrentando aqui, mas fica tranquila e de cabeça erguida que nós estamos fazendo o certo. Eu tenho uma vida limpa, eu tenho minhas 18 certidões todas, eu não tenho uma queixa na polícia, eu não tenho uma conta, nunca fui preso, não tenho uma conta desaprovada, não tenho um patrimônio bloqueado, eu não tenho nada na vida do ponto de vista da legalidade, nenhuma instância, nem trabalhista, nem civil, e eu posso dizer que eu estou com os pés no chão, preparado demais para essa tarefa imensa que é ouvir minha cidade e poder refletir com minha cidade um caminho mais justo, mais próspero para a nossa gente. Eu tenho mais 2 minutos aqui, se o senhor conseguir responder essa pergunta. Na última campanha o senhor apresentou o Trivia, não é? E fala-se muito em transporte coletivo, não é? Na cidade, muitas reclamações. O senhor acredita que realmente daria certo? Ou o senhor vai apresentar novamente outra alternativa? Tinha o Trivia, que virou VLT, que era a mesma coisa. Trivia vinha por cima, VLT por baixo. O Trivia é isso. Era uma alternativa que a gente tinha que fazer para polarizar. Mas era viável? Melhorar os polos da cidade. Hoje o que é viável na cidade é a gente primeiro recompor o transporte complementar de vans, com vans modernas, eficiência. Só tem mais 1 minuto. Trazer tecnologia para a cidade, usar tecnologia e fazer a integração do transporte da cidade e fazer com que o Conselho de Transporte Municipal possa funcionar para valer e dizer a você que a gente tem que recompor todo esse sistema de transporte coletivo na nossa cidade, inclusive olhando com um olhar mais adequado e mais atencioso para cada distrito da cidade. Hoje é outra história. Hoje a gente tem que modernizar a cidade com o que nós temos e interligar os bairros da cidade com o centro da cidade. Infelizmente, e você lembra que fui eu um dos que mais lutou por recurso do BRT chegar. O BRT chegou e o projeto foi totalmente abandonado, é uma fraude. E a gente vai no Tomba, tem alguma intervenção no Tomba? Porque ali tinha uma intervenção de duplicar aquela via para melhorar o acesso dos ônibus do Tomba e ao centro da cidade. Tem alguma intervenção na UFS? Tem alguma intervenção para valer lá na Tesoura, de lá para cá, e nos outros bairros da cidade? Eu não tenho. Então acho que a gente tem que interligar o transporte, tem que fazer o sistema de transporte funcionar para valer e não tenha dúvida, eu acho que nesse instante vai ser uma peça fundamental o Conselho Municipal de Transporte. E lembre você que sempre a gente conversa sobre isso, a cidade tem que se modernizar e valorizar as faculdades que ela tem, a UFS, valorizar as cabeças, inclusive valorizar e muito os técnicos que existem hoje no quadro da prefeitura, que nós temos bons engenheiros, bons arquitetos, bons técnicos que conhecem demais essa cidade. O que não pode é do trânsito ao transporte coletivo não haver nem engenharia, nem tecnologia, nem pesquisa, nem dados e nem modernização nas relações com quem está na ponta construindo esse dia a dia e os atores que fundamentalmente são fundamentais, importantes demais para que a gente possa construir com a sociedade um transporte coletivo que possa responder aos grandes desafios do desenvolvimento da nossa princesa do sertão. Eu vou para o intervalo e volto com os 5 minutos para as considerações finais. Por favor, equipe. Eleições 2020 Entrevista. Oito horas agora 45 minutos. José Neto, candidato a prefeito pelo PT, o senhor tem 5 minutos para suas considerações finais, por favor. Dilton, primeiro agradecer o convite, agradecer também quem está nos acompanhando nas redes sociais e aí também no rádio e dizer a você da importância desse momento, a todos nós aqui da cidade, todas e todos. Eu quero governar minha cidade sim,
e me preparei para isso. Precisamos ouvir, como eu disse agora há pouco, aqueles que de forma muito viva estão presentes no dia a dia. Tenham articulação com o governo do estado. Nosso governador Rui essa semana disse uma coisa importante, aqui vai ser a correria dobrada. Feira de Santana vai ter uma correria dobrada, e essa correria dobrada vai fazer com que a cidade possa se desenvolver ainda mais. Tem uma articulação em Brasília. Essa minha ida a Brasília foi muito importante. Você esteve comigo lá o ano passado e viu o quanto é importante. Hoje eu sou representante da oposição no desenvolvimento econômico, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, sou coordenador da oposição e conheço de perto as grandes dificuldades, os grandes desafios dos setores econômicos do nosso país, e posso aqui dizer a você que eu tenho feito um desafio, que se algum desses políticos da cidade, principalmente os que estão no poder, tiverem 25% do tempo que eu disponibilizo para dialogar com os setores todos da cidade, especialmente os setores econômicos, porque a gente às vezes pensa, Neto naturalmente é um representante dos movimentos de massa. Todo mundo conhece a minha relação com ambulantes, com o centro de abastecimento, que eu tenho o maior carinho, o maior amor. Já disse inclusive que tem muita coisa para fazer na cidade, mas eu quero primeiro ir ao centro de abastecimento como prefeito na primeira semana para fazer uma radiografia de tudo que tem ali, que aquele centro de abastecimento vai ser o grande altar econômico e cultural da nossa cidade. Quero dizer a você que é com articulação que a gente vai fazer o setor empresarial se integrar mais com a cidade, fazer com que os sindicatos, associações e organizações da juventude, da cultura, do transporte, que agora há pouco você me perguntou, daqueles que de forma muito, como eu até agora há pouco conversando com o Robson, é incrível como uma cidade é tão viva, tão vibrante, tem uma imprensa tão participativa, e tem um município tão distante da realidade do que se precisa fazer no dia a dia de cada cidadã, de cada cidadão. O sistema, ele está ultrapassado, já passou. Não dá mais para o mesmo sistema enfrentar, como deve ser enfrentado, o desafio de tocar uma cidade que vai chegar a 700 mil habitantes. Uma cidade que tem que ter um comportamento de cidade polo. Feira de Santana é a única cidade que não participa das 18 cidades da região do Portal do Sertão, que não participa do consórcio do Portal do Sertão. E aí depois ainda tem alguém reclamando de participação, de construção de uma região metropolitana. A gente tem que fazer com que essa cidade seja a grande capital da região metropolitana, assim, com uma construção do escritório de desenvolvimento integrado com o Portal do Sertão, que já funciona em toda a região. Nós temos que conectar município e estado em todas as ações que vão da segurança pública, com a melhoria na segurança pública, que vão para a saúde, que vão para a educação. Eu me sinto por demais preparado para governar a cidade que eu amo, cidade que eu nasci, cidade que eu me criei, a cidade que a professora Zizi e a nossa professora Maria, minha mãe, que essa semana não pôde participar das coisas, não ter participado, está doentinha, mas que ela todo dia está na minha mente como uma pessoa que é uma grande referência de luta por essa cidade. Então eu estou por demais preparado, aos 56 anos, pai de Maria e de Luísa, casado com Nayana, filho de professora Zizi, com meus irmãos, todos ao meu lado, com meus amigos ao meu lado, e com minha cidade esperando de um prefeito uma condição administrativa que possa modernizar essa cidade, que possa ampliar os horizontes dessa que eu não tenho dúvida, vai ser uma das maiores cidades do Brasil, que nós vamos construir juntos. A música da nossa campanha diz muito claramente, inclusive vou te dizer aqui uma coisa que você não sabe, essa parte da música quem escreveu foi eu. Cheguei lá e cumpri a música bonita e eu disse ao pessoal, falta só 2 coisinhas aí para encher essa canção. Ouvir mais, a gente precisa ouvir mais, se ver mais e construir uma feira melhor. Eu acho que esse é o mote do que a gente quer para nossa amada princesa do sertão. Zé Neto, um abraço, boa sorte, viu, na sua caminhada. Mais uma entrevista dentro do nosso programa especial de eleições. Amanhã o entrevistado vai ser o radialista Carlos Geilson do Podemos. Eleições 2020 Entrevista. Oferecimento